Muita paz para vocês, que Jesus os abençoe. Hoje nos foi facultada as bênçãos de podermos falar sobre um ser mais nobre que passou por todo o nosso planeta. É evidente que Jesus, ele, antes mesmo de chegar aqui, teria sido anunciado pelos profetas da antiguidade. E a grandiosidade do Divino Mestre certamente causou um grande impacto em nosso planeta. Haja vista que aqueles pesquisadores que estavam no Oriente buscando no cosmos uma resposta para as coisas que existem, tenham encontrado uma estrela que indicava ali o nascimento daquele que iria nos salvar. Certamente a interpretação do salvar o mundo tenha conotado muitas das vezes uma maneira errônea de ser visto como é que nós poderíamos ser felizes. Haja vista também que um dos seus apóstolos, Judas, acreditando que ele era o salvador do seu povo, do povo judeus, das mãos dos romanos, tenha lhe traído. E tenha lhe traído pela decepção que teve ao perceber que aquele que ali estava não viria libertar seu povo. Com palavras dóceis, com palavras amáveis, com frases: amai os vossos inimigos, perdoai para que Deus os perdoe. Judas, não entendendo a missão grandiosa de Jesus, sentiu-se decepcionado e pôde, a partir daí, causar-lhe uma das maiores traições, ao entregá-lo ao povo, aos soldados romanos. No entanto, no passado, os profetas já diziam que iria vir aquele que iria libertar o mundo dos sofrimentos. Palavras que estavam incutidas de muitos entendimentos, de muitas interpretações, como nós falamos. E, de fato, Jesus veio. E é sobre esta frase, sobre essa importância de Jesus ter vindo, que nós vamos conversar um pouco com todos vocês. Esse título aí está no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e que nos traz uma belíssima lição. Certamente, a lição que ali é comentada é uma lição que requer ainda muitos debates, muitas reflexões, muitos dizeres, para que possa chegar melhor aos nossos entendimentos. Por isso mesmo, que o que nós vamos fazer hoje aqui não é uma completude desses ensinos ou desses comentários, mas, digamos, é uma reflexão sobre eles. Traremos, além das próprias reflexões que o livro já nos apresenta, outras reflexões, outros pensamentos, para que juntos possamos entender qual a importância de Jesus ter vindo ao nosso planeta. Ou até mesmo temos nos perguntado por que Jesus veio ao nosso planeta. Há quem diga que o Divino Mestre, como um dos governadores da nossa galáxia, aquele que ajudou a construir o nosso planeta, tenha ele se compadecido das nossas condutas, muitas vezes imorais, indecentes, e tenha vindo para nos auxiliar. Vejamos que, segundo a história bíblica, muitos outros antecederam Jesus. Muitos outros tiveram suas missões fracassadas, mas muitos também tentaram salvar o mundo. Como é o caso de Noé, como é o caso de Moisés, Abraão,
como é o caso de Davi. Todos eles, como profetas, puderam ter a sua participação. Mas eu acredito e diria que estes profetas, em verdade, eles estavam preparando a terra, e aí quando eu falo terra, eu falo solo, para a chegada de Jesus. Ele estava eliminando aos poucos, com a água, aquele ambiente ainda árido, muito duro. E quando Jesus chega, ele encontra uma terra semi-preparada, ainda de muitos de forma grosseira, muitos ainda sem entender os ensinamentos de Moisés, mesmo aqueles que estavam nos ensinamentos de Moisés ainda eram muito rudes. Vejam, por exemplo, Paulo, né? Que enquanto soldado romano, com o seu nome de Saulo, ele seguia as leis mosaicas. E ele seguia de uma maneira tão fiel, de uma maneira tão fundamental, que perseguiu os cristãos e que por fim compreendeu a importância de Jesus junto a eles e percebeu também que Jesus não veio destruir as leis, mas dar cumprimento a elas. E diante desses fatos, diante dessas condições, Saulo, que agora Paulo, pôde levar o Evangelho de Jesus a todos os lugares. E há quem diga que Paulo teria sido um dos maiores discípulos de Jesus. Muito mais até mesmo de alguns apóstolos que o seguiam. Mas qual seria ou qual teria sido as dificuldades que Jesus enfrentou? Pensamos nós que uma das maiores dificuldades que o Divino Mestre tem encontrado aqui em nosso planeta teria sido a redução da sua vibração espiritual para poder chegar mais próximo da vibração inferior da Terra e poder reencarnar. Certamente nós espíritas acreditamos que a vinda de Jesus teria sido uma vinda de forma natural, como acontece com todos que estão aqui encarnados. Mas certamente também acreditamos que esse espírito que habitou um corpo aqui na Terra tenha tido ele algumas dores estas que permitiram que Jesus pudesse trazer seus ensinamentos. Jesus sim teve também aqueles que o ensinaram. Há também quem diga que Jesus tenha convivido um bom tempo com os essênios. Os essênios teria sido uma tribo de sacerdotes que teria se derivado lá atrás de outras tribos que porventura também trariam os ensinamentos mais abrangentes do que os ensinamentos judeus. Ora, e a dificuldade que Jesus tenha enfrentado teria sido a ignorância daquele povo que ali estava. Se nós observarmos, vamos perceber que os conhecimentos de Jesus estavam para além dos conhecimentos daqueles que ali o seguiam, excetuando os doutores da lei, que mesmo tendo conhecimento bíblico, mesmo tendo conhecimento dos profetas ali escritos, eles ignoravam a parte espiritual, parte esta que fora ensinada por Jesus a alguns. Bem, então esta ignorância de compreensão dos ensinos do Divino Mestre fez com que Jesus pudesse utilizar didáticas e modelos pedagógicos para levar os ensinamentos que ele tivera, como era o caso
das histórias, né, das parábolas, como era o caso dos exemplos, das práticas, como era o caso mesmo do dia a dia de Jesus, que ele aproveitava todos os momentos para estar ensinando. Possivelmente sabia ele que não teria muito tempo conosco. Jesus teria sido morto muito jovem, com 33 anos, embora que a média naquela época para o homem não era tão longínqua quanto hoje. Mas teria ele assassinado. E eu me pergunto, se Jesus não tivesse sido assassinado, não tivesse tido um julgamento parcial, o que teria acontecido? Do que Jesus teria morrido? São perguntas que nós nunca vamos saber. Até porque entendemos que tudo tem seu começo, meio e fim. E Jesus parecia ser um missionário. E esta missão, ela teria que terminar daquela maneira para que pudesse ficar ainda mais sólida o ensinamento que ele teria praticado, teria deixado a todos nós. Porque sabemos também que muitos que os acompanhavam muito mais para aliviar as dores. Então Jesus, para muitos, era visto como um analgésico, ou aquele que podia curar, afastar as suas mazelas. E isto foi demonstrado durante os ensinamentos de Jesus, quando ele apresenta aos que têm sido curados e poucos voltam para agradecer. Claro que Jesus não precisava que alguém o agradecesse, mas ficava para nós esse ensino. Como é na representatividade, quando pedimos a Jesus algo para o nosso bem e quando de fato recebemos, esquecemos também de fazer a mesma prece de agradecimento. Ora, aí está uma das ignorâncias do povo. Além do mais, Jesus não tinha interesse de enganar a ninguém, como faziam alguns. Jesus não profetizava em vão. Jesus respeitava a sociedade, respeitava a lei. Jesus tinha um comportamento totalmente ético e teria que trazer uma nova visão dos princípios morais. E esses princípios morais que ali estavam, muitas vezes iam de encontro com os ensinos de Deus e mesmo de encontro com os ensinos deles, infringindo a lei de respeitar o próximo. E nesse sentido, diante da sua grandiosidade, diante dos seus conhecimentos, Jesus não se coloca acima de ninguém. Ao contrário, ele mesmo ensina que quem quer ser grande nos céus tem que ser pequeno na terra. E nesse sentido, não para negar o que é, mas para nos dizer que na prática nós somos todos iguais. E nos despirmos, vamos ver que não há diferença. Somos todos humanos, falhos, com as deficiências, e que não existe defeito maior do que o outro. E nesta igualdade que Jesus se coloca, sem haver de fato uma necessidade aos nossos olhos, ele se coloca porque ele é grandioso. Lembremos que o que Jesus falava era aquilo que ele pregava. Ele não pregava e fazia diferente. E esse pé de igualdade que Jesus se coloca frente a todos nós encarnados é uma condição de poder favorecer a todos aqueles que querem seguir. Jesus não diminuiu em momento nenhum os profetas da antiguidade, mas ao contrário, demonstrou que aqueles que ali
profetizaram no passado preparavam a chegada do Filho do Homem. E este Filho do Homem, que também poderia ser considerado um profeta, ele estava preparado fisicamente e espiritualmente para cumprir a sua missão. Bem, este comportamento que Jesus adotou como um comportamento exemplar, como um comportamento que pudéssemos dizer assim, que o que ele fala, o que ele pratica, bom seria se tivesse repercutido para todos nós. Mas na prática sabemos que não é assim. O próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 624, Kardec questiona aos espíritos qual o caráter do verdadeiro profeta. E aí os espíritos, eles elencam alguns pontos que demonstram o caráter de um verdadeiro profeta. De um profeta que não engana, de um profeta que não se aproveita da ignorância do povo, de um profeta que se utiliza do seu instrumento físico para ser um instrumento da obra de Deus. Então os Espíritos vão nos mostrar que, primeiramente, o verdadeiro profeta é um homem de bem. E o homem de bem, como nós vimos no Evangelho, é aquele que tem como princípio a lei do amor e da caridade. Os Espíritos também nos mostram que o verdadeiro profeta, ele é inspirado por Deus. E essa inspiração que vem de Deus, possamos entender que são os bons espíritos, os espíritos angelicais que acompanham este missionário. Esta inspiração que vem de Deus é uma inspiração que nos traz alegria, que nos traz esperança, que nos traz capacidade de podermos continuar lutando e vencendo as batalhas que estão à nossa vista. Os Espíritos também nos dizem que o verdadeiro profeta representa o Divino Mestre, porque as suas palavras ecoam em seus atos. O verdadeiro profeta, a exemplo de Jesus, eles também praticam aquilo que falam. E esta prática entre o que se fala e o que se faz, ela é muito importante porque estabelece um equilíbrio. Ora, nós sabemos que as extremidades, elas sempre são desequilíbrios. Aristóteles, ao tratar da justiça, ele vai falar da justeza, porque ele vai tratar da justiça no sentido de justo meio. E esse justo meio era aplicado pelo Divino Mestre, porque não havia extremidades. Não havia nem o exagero da pregação e nem o exagero da ausência da pregação. Jesus sempre buscava o justo meio, porque é ele que vai determinar nossa condição espiritual de entendimento e de prática do exercício do bem. Obviamente que esse justo meio está na nossa condição, como já dissemos, da nossa condição espiritual, da nossa condição de entendimento, e na medida que vamos deixando a ignorância para trás, adquirimos assim um fortalecimento na real justiça. A partir daí, dessa justeza que é nos trazida, podemos entender também que a doutrina dos Espíritos, representando o cristianismo redivivo, nos dá essa condição de podermos, a partir dos estudos, a partir das pesquisas e das manifestações espirituais, que é prática da nossa doutrina, termos por conta
o livre-arbítrio de podermos estabelecer esta justeza frente às nossas condições. Certamente que, na medida em que vamos aprendendo com a doutrina, vamos nos tornando mais conscientes do que somos e qual de fato é a nossa missão aqui na Terra. Certamente que, na medida que vamos nos esclarecendo, deixando a ignorância para trás, o que chamamos de verdade, ela se torna a luz do nosso caminho. Infelizmente, alguns, pela má compreensão dos ensinos dos Espíritos, têm desvirtuado esta luz da verdade. E o que a doutrina não precisa é que ela possa angariar adébitos para poder professar o ensinamento de Jesus. Ao contrário, a doutrina traz a luz para todos. E esta luz, que representa o brilho do amor de Deus sobre todos nós, favorece-nos a condição de podermos seguir em frente. A nós que somos espíritas, ou nos esforçamos para ser, temos a tarefa árdua de poder seguir o exemplo do Divino Mestre. Assim como Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem sem titubear: Jesus. Mas perguntamos: outros não serviram de guia e modelo? Certamente. Mas teria sido Jesus aquele que teria fechado esse ciclo de espíritos benevolentes vindo à Terra. Se nós formos fazer uma historicidade de todos esses espíritos, vamos observar que cada um com características diferentes puderam aqui estar dando, dentro da sua época, dentro da sua condição e da doutrina que professava, os ensinamentos de uma divindade. Mesmo aqueles ditos pagãos, eles trouxeram os ensinamentos à luz espiritual. Ora, não podemos esquecer desta importante missão de Jesus. Não podemos esquecer que, para muitos, Jesus voltará. Mas, acima de tudo, devemos nos lembrar sempre que Jesus veio. E esta vinda dele foi marcante, é marcante, e se tornará para todo sempre aqui em nosso planeta como uma marca que nunca devemos esquecer. Não importando se alguns acreditam ou não que Jesus tenha existido. Mas, de fato, o que não podemos negar é que os ensinos, as palavras, a escrita, ela existe. Por ela existir e por ser ensinamentos edificantes e por ser ensinamentos que melhoram a nossa condição espiritual frente a tanto sofrimento que passamos, podemos dizer sim, que este mar de ensinamentos, que este mar de exemplo, chama-se Jesus. Ele tenha existido fisicamente em um corpo ou não, pouco importa. Mas não podemos negar que as palavras, elas são materiais e nós as sentimos. Vejamos que Jesus veio com a tarefa, nos mostrou como é que faz, nos deu forças, nos trouxe a espiritualidade maior, de diversas maneiras, de diversos lugares, de diversas formas e condições. Cabe a cada um, dentro da sua condição, dentro do seu entendimento, propagar
esta onda do bem. Passamos por um momento difícil, onde as pessoas, muitos, têm perdido a fé, mas a maior quantidade do mundo tem renovado a sua fé e muitos mesmos têm fortalecido e recuperado o que perdeu. Infelizmente, em nosso planeta ainda precisamos da bendita dor, da dor que nos desperta, da dor que nos faz perceber que ainda somos humanos e falhos, da dor que nos leva a Deus e, acima de tudo, da dor que nos lembra que Jesus, ele não voltará, mas que ele já veio. Da dor que faz com que a gente lembre do próximo. Então, essa bendita dor que nos faz sofrer tanto, que nos faz penar tanto, é a mesma que nos leva às bem-aventuranças. Então, fechando aqui a nossa singela mensagem a todos vocês, agradecidos ficamos e estamos por esta oportunidade de poder eu mesmo ouvir as palavras que podem me fortalecer e que podem me erguer diante das grandes dificuldades e das grandes tristezas. Lembremos, não precisamos de Jesus encarnado. Precisamos de Jesus dentro dos nossos corações, de uma forma simbólica, para que tenhamos força sempre de que aquele que utilizou da palavra, utilizou também do exemplo. Que sejamos nós, seus discípulos, propagadores dos ensinamentos do Divino Mestre. E que nos lembremos sempre da fala de Allan Kardec, quando no Evangelho, tratando dos bons espíritas, ele vai nos dizer: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações e também pela transformação moral pessoal. Lembremos sempre disto, que somente no exercício verdadeiramente caritativo é que podemos superar as nossas deficiências de uma maneira homeopática, consciente, mas incessante, de maneira que não possamos parar nunca, mesmo diante daquilo que chamamos sofrimento. Muita paz, muita luz a todos vocês, e que juntos somos mais fortes. Palavras de Bezerra de Menezes. Sozinhos somos simples galho que podemos quebrar a qualquer instante. Muita paz, muita luz. Até a próxima. Que Jesus os abençoe.